Graça e paz. Amém. Como os irmãos estão? Estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que está aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Muitos que estavam aqui na minha última pregação, podemos dizer que é uma continuação dela. Seria a segunda parte, da pregação que eu não concluí no mês passado. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus preparou esse momento com propósito para nós aprendermos sobre a caridade. Aprendermos sobre alguns princípios que podem mudar e transformar as nossas vidas. Porque no mês passado eu falei sobre Isaías, que atendeu a um chamado do Senhor, mas antes de ele atender ao chamado, ele foi transformado pelo Senhor. Eu queria, nessa noite, o título dessa mensagem é o Princípios da Caridade, e pensando na ótica de que, a partir do momento em que o Senhor nos transforma, assim como ele fez com Isaías, ele transformou a vida de Isaías, o Senhor nos transforma com um propósito, para que nós possamos transformar vidas. Então é em cima disso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Então, você que abriu a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, nós vamos ler agora. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite que nos reunimos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua presença que é verdadeira, que é real no nosso meio. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que tem como propósito despertar as nossas vidas a cada dia, para a urgência, Senhor, do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações e nos despertar a cada dia, Pai, assim como a tua palavra diz: desperta tu que dormes. E nós queremos despertar nessa noite, Senhor, para aquilo que o teu Espírito tem para ministrar aos nossos corações, aquilo que é riqueza, aquilo que é essência, aquilo que é princípio da tua palavra, Senhor. E nós, com corações abertos e sedentos por mais de ti, por mais
do teu propósito nas nossas vidas. Senhor, com ouvidos atentos à sua voz, Senhor, estamos aqui para receber de ti. E por isso te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nessa noite vou ser aqui bem breve no que refere-se a essa palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso, princípios da caridade. Aqui esse texto é um texto em que, na minha Bíblia diz, o grande julgamento. Haverá um grande dia em que todos nós passaremos por um tribunal. E aqui no texto diz que o rei, que nós sabemos que é o nosso Deus, ele, como um pastor, separa os cabritos das ovelhas, ele vai fazer uma divisão, né? Os que são ovelhas vão para a direita e os que são cabritos vão para a esquerda. Me confundi aqui nas mãos. E aí ele vai começar a dizer algumas coisas para aqueles que são cordeiros. Versículo 34. Então dirá aos que estiverem à sua direita, que ele disse aqui na palavra que são os cordeiros: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vai começar a dizer: porque eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, eu estava enfermo e vocês foram me visitar, eu estava preso e vocês foram me ver. E aí os cordeiros perguntam: quando nós fizemos isso? Quando? E ele disse: olha, quando vocês fizerem isso, é um dos meus pequeninos. E aqui, eu creio que é algo muito tremendo e maravilhoso do que o Senhor está nos ensinando, porque quando nós falamos sobre o amor, que é a caridade, que é aquilo que nós entendemos da palavra do Senhor, que é um dos principais mandamentos, na verdade é o principal mandamento que o Senhor nos dá, que é nós amarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E aí ele diz: e amai o vosso próximo como a você mesmo. Esse é um dos principais mandamentos. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia, nós resumiríamos nisso, no amor. No amor a Deus, como retribuição ao amor que Ele nos deu, enviando o Seu Filho Jesus por nós. Mas o amor a Deus, se ficar apenas restrito a Deus, ele é muito pequeno. Porque o próprio João, lá nas cartas, ele vai dizer: como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não posso amar aquele que está ao meu lado? Esse irmão que está aí do seu lado, se você não tem condição de amar a ele, que é carne da nossa carne, a gente pode tocar, apalpar, né? Aqui a gente é conhecido como a igreja do abraço. E aí, na hora da ministração das ofertas, o pastor Jorge falou: abraça pelo menos 40, né? Quem abraçou 40 hoje aqui? 39, o Gilmar deu aqui o lance. Alguém mais? Né? Porque muitas vezes nós não abraçamos porque nós temos uma rixinha com o nosso irmão. O irmão pisou no meu calo, eu falo: não vou. Quando for o momento do abraço, eu sei que aquele irmão senta do lado direito, só vou vir para o lado esquerdo aqui, ó. Quem já pensou isso? Já aconteceu, não aconteceu, irmãos? Eu falo que já aconteceu comigo. Mas o Senhor nos cura, né? Glória a Deus por isso. Então, queridos, o amor, que é a caridade, é algo muito tremendo. Nós precisamos praticar. E a palavra do Senhor diz isso, lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. O apóstolo Paulo, ele vai falar ali para a igreja, nas suas viagens, em um dos momentos ele vai dizer assim: em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. É muito mais valioso nós darmos do que receber algo. E pensando nisso, né, nesse mês que passou, tive muita oportunidade de viver muitas experiências a respeito da caridade.
E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito disso. Porque muitas vezes a gente pensa, eu preciso ter muito para eu poder ser relevante nas vidas das pessoas. Eu preciso ter muito dinheiro para ser um canal de bênção na vida das pessoas. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos que é algo tão simples viver o amor, tão simples fazer a obra de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está à nossa frente, nos nossos olhos, uma realidade aparente que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, e a gente fica olhando para nós e fala, não, mas eu não tenho condição de fazer nada, eu não tenho condição de ajudar ninguém, olha a minha situação, estou caindo aos pedaços, estou devendo tudo que eu posso e o que eu não posso, estou devendo tudo. E muitas vezes a gente fica colocando limitações naquilo que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. E o primeiro princípio aqui que eu queria falar da caridade, irmãos, é o que nós precisamos para iniciarmos isso? Nós precisamos ter sido transformados pelo Senhor, que nós já falamos lá no mês passado, eu não vou falar aqui sobre isso. Mas o primeiro princípio é a compaixão. Compaixão pelas vidas. Que nós poderíamos dizer, hoje o mundo está usando muito essa palavra, né? Quem assiste o programa do Caldeirão do Hulk, ele usa muito esse termo, né? Ele pega pessoas que ele diz que são os altruístas, aqueles que não estão se preocupados consigo mesmo, mas que está olhando a necessidade do outro, que está se preocupando com aquilo que o outro necessita. E eu queria falar com os irmãos sobre essa primeira verdade. Se o nosso coração não se compadecer por pessoas que estão sofrendo, que estão necessitadas, nós precisamos começar a rever o nosso amor a Deus. E eu falo isso porque esse mês algo marcou a minha vida. Eu estava indo para o trabalho e eu passei ali perto de Votorantim, quem conhece sabe, né, o Nilson, que é de lá, né, da terrinha do interior lá, de nós, né. E eu estava passando em frente ao McDonald's e eu vi um homem pegando lixo na caçamba e eu vi ele comendo. Querido, se no nosso coração não tivermos compaixão de ver um homem pegando lixo na lata de lixo e comer, tem alguma errada conosco. Tem alguma coisa errada com o nosso amor. Porque Deus não criou pessoas para comer lixo. Deus não criou homens e mulheres para comer lixo. São seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que você convive que estão comendo lixo espiritual e você está olhando e não está fazendo nada. Eu estou olhando e não estou fazendo nada. Não é apenas um lixo físico, de pegar uma comida numa lata de lixo e colocar na boca para comer. Mas tem muitas pessoas comendo lixo espiritual e nós estamos vendo a realidade dessas pessoas e nós sabemos qual é o fim dessas pessoas. E nós não nos compadecemos mais. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Que é isso que o diabo faz. O diabo quer minar o seu amor. O diabo quer minar o amor de Deus, o amor que foi manifestado por Deus na sua vida e na minha vida. E esse amor minado fará com que nós sejamos infrutíferos. Porque tudo começa no amor. Porque Deus amou ao mundo. Ele fez alguma coisa. Se não há amor, se não há compaixão, nós não faremos nada. E eu vi esse homem comendo lixo e isso me incomodou. Eu fiquei feliz, né? Falei, olha,
Tem alguma coisa aqui dentro ainda, graças a Deus. Eu falo isso, irmãos, com pesar. Porque quantas vezes a gente passou e viu pessoas numa situação assim, e a gente não, como se fosse aquele sacerdote que viu o homem caído, doente lá, ele foi, maltratado, foi roubado, foi saqueado, bateram nele e ele estava caído. E passou o sacerdote. E ele olhou para aquele homem e disse: não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é trabalhar na igreja. A minha responsabilidade é vir aqui uma vez por mês e pregar a palavra para os irmãos. A minha responsabilidade é vir aqui e tocar a cada 15 dias no louvor. A minha responsabilidade é cuidar ali da porta. E o sacerdote passou de largo. E aí veio o levita. Os irmãos estão comigo aqui? Amém? Aí veio o levita e olhou aquele necessitado. E ele disse assim: não, mas minha responsabilidade não é essa. Minha responsabilidade é vir aqui tocar na igreja. Minha responsabilidade é tocar lá no culto infantil. Minha responsabilidade é cuidar das crianças. E passou de largo. E aí veio um samaritano e pegou aquele homem, cuidou dele, levou para um lugar, cuidou, deu dinheiro e falou: olha, e se precisar de mais, pode contar comigo. Quantos de nós não precisamos ser chacoalhados nessa noite no que se refere ao amor, à compaixão pelas vidas, ao amor pelas vidas? Porque, queridos, é isso. Se você ver alguém comendo lixo e o seu coração não der aquela balançadinha, nós precisamos rever o nosso amor a Deus, em primeiro lugar, que nos amou. Então, queridos, o princípio da caridade baseia-se em amar ao próximo como a nós mesmos. Você gostaria de estar comendo lixo? Quem aqui gostaria de estar comendo lixo? Com certeza ninguém gostaria. Então, se nós estamos vendo pessoas necessitadas, que precisam de ajuda, precisam de um apoio, e nós temos condição de ajudar. E é com o amor ao próximo como a nós mesmos, e com certeza todos nós temos condições, todos nós, sem exceção aqui, crianças, jovens, casados, adultos, velhinhos, o que for, todos nós temos condição de sermos canais de bênção no reino com o Senhor, com o que o Senhor já nos tem dado. Talvez você possa olhar para você hoje e dizer: mas eu não tenho nada. Tem. Eu vou provar para você nessa noite que você tem muito. Você tem muito para oferecer. Nós temos muito para dar. Porque baseado nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos poder ver que nós temos muito para dar, muito para oferecer. E aconteceu isso nessa semana, foi essa semana. Uma pessoa que é lá do serviço veio conversar comigo, e essa pessoa ela estava passando por uma dificuldade muito grande, assim, alguns conflitos na sua vida. E com a graça de Deus eu pude ajudar essa pessoa. Faz 1 ano que eu ajudei ela. E aí, na semana passada, ela veio me procurar e ela disse assim: olha, Felipe, naquele dia que você conversou comigo, a minha vida estava assim, 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 assado. Mas aquela conversa transformou a minha vida. Aquela conversa que você teve comigo mudou minha forma de ver as coisas, mudou minha realidade, mudou minha forma de ver o mundo, mudou a minha mente. Porque é isso que as pessoas precisam, irmãos. Ser transformadas. E a palavra do Senhor é uma arma tão poderosa na nossa mão, que nós podemos, pela palavra, levar a vida, levar a transformação para as pessoas. E muitas vezes nós estamos dizendo: eu não tenho nada. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo que as vidas precisam estão aqui. E aí ela disse assim: olha que interessante, porque o princípio da caridade começa aí.
E você vai começar a perceber em pessoas que vão caminhar com você, porque nós temos que ensinar. A palavra do Senhor não diz isso? Para nós irmos e fazermos discípulos. Então, se nós queremos transformar vidas, nós precisamos primeiro começar a transformar a vida de pessoas. E eu fui muito esperto ali, porque eu percebi que aquela pessoa já estava preparada. Porque eu já tinha conversado com ela 1 ano atrás, e ela veio e disse assim para mim, olha, aquela palavra transformou minha vida. E agora, olha que interessante, ela diz assim, e agora, tem uma moça que trabalha comigo, e ela está passando a mesma dificuldade do que eu, e eu não sei o que eu faço para ajudar ela. Você pode me ajudar? Eu posso, pode contar comigo. E aí eu conversei com a pessoa, com quem ela queria, mas eu trouxe ela junto comigo, a pessoa junto. E aí depois eu dei um feedback para ela e disse assim, olha, essa sua atitude, que é a compaixão, você teve compaixão por essa vida, isso mostra que você está preparada para ajudar ela. Porque muitas vezes a gente acha, não, mas eu não tenho condição financeira, eu não tenho nada, eu não tenho condição de ajudar ninguém. Sabe, primeira coisa que nós precisamos, compaixão. Se você tiver compaixão, querido, você tem, vou dizer aqui, 80% do que você precisa para ajudar as pessoas. Porque o dinheiro é pouco, perto do amor. O que nós temos é pouco perto do amor pelas vidas. Se nós tivermos compaixão, já é praticamente 80% daquilo que Deus pode usar você. Porque haverá uma motivação vinda do céu em seu coração para marcar vidas. E eu achei muito interessante o que aconteceu com essa moça, porque eu tive a oportunidade de dizer para ela, olha, você está dizendo que você não tem nada, você não sabe como fazer, mas eu quero te dizer que você já tem o que é necessário para ajudar ela, e você tem a compaixão. Porque tem muita gente querendo ajudar pessoas, tem tudo, só falta a compaixão, não vai ajudar em nada. Porque quando a situação apertar, porque quando a gente vai ajudar as pessoas, queridos, muitas vezes é assim. Há quem diga, né, quem conhece a história de Oséias, né, Oséias foi um homem assim muito abençoado por Deus. Porque Deus falou para ele amar uma prostituta e casar com ela. E ela traiu ele, e Deus falou para ir lá e amar, continuar amando. E ela foi vendida para os escravos, e o Senhor disse para Oséias, vai lá, compra ela, e ama essa mulher. E ele fez isso de tal forma, demonstrando ali o amor de Deus por nós. Então, queridos, o principal de tudo é a compaixão. Sem compaixão, nós não poderemos fazer a obra do Senhor. E o que é mais maravilhoso pensar nisso é que nós temos condição de ter compaixão, porque um dia nós fomos amados pelo Senhor. Um dia Deus te amou, um dia Deus me amou. Você sabe quem você era, eu sei quem eu era. Se hoje eu estou aqui compartilhando com os irmãos essa palavra, é exclusivamente pela graça, pela misericórdia do Senhor. Assim como cada um de nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, foi porque o Senhor teve graça, misericórdia, amor, compaixão das nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Então, o primeiro princípio da caridade é esse, queridos. Nós precisamos ter compaixão. Tendo isso, já é 80% do caminho para que nós possamos ser relevantes na vida das pessoas e podermos levar aquilo que Deus quer fazer na vida delas, que é transformar a vida delas. O segundo princípio da caridade que eu queria falar com os irmãos rapidamente é, nós precisamos, quando nós vamos abençoar, nós damos aquilo que nós temos. Nós nunca vamos dar aquilo que nós não temos. Eu sempre dou aquilo que eu tenho.
O que eu não tenho, eu não dou. Não tem como eu dar o que eu não tenho. Amém? Em Lucas capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra: e respondendo ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Vou repetir aqui. E respondendo ele, Lucas capítulo 3, versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Aqui é um outro princípio muito simples, queridos. O princípio do amor, o princípio da caridade. Nós damos o que nós temos. E aqui algo que me chama a atenção, quando ele diz, olha, se você tem 2 túnicas, dá uma túnica. Para quem não tem, reparte com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Quem tem... Vou perguntar para as mulheres que é mais fácil essa, né? Quem tem mais de 2 pares de sapato em casa? Tem? Tem mais do que 2? Eu acho que sim. Mais de 2 dúzias, o pastor Jorge falou aqui. Quem tem mais de 2 camisetas masculinas aí? Todos nós? Glória a Deus. Como nós temos muito, irmãos. E a gente fica falando que a gente não tem nada. Você só está olhando para a sua conta bancária. Não olha para lá. Tira o foco de lá, tá? Olha para o seu guarda-roupa. Olha para a sua despensa. E talvez você está aqui e está falando, eu não tenho nada. Se você não tem um pacote de arroz, pode contar comigo que eu te dou um pacote de arroz. Se você não tem um calçado, pode contar comigo que eu vou te dar um calçado. Isso aqui é o princípio da palavra. A gente pode dar o que a gente tem. O que não pode acontecer é nós darmos o que nós não temos. Aí é algo que é errado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, por não entender o princípio bíblico, nós caímos em ciladas do diabo. E aconteceu isso com um rapaz que eu estava aconselhando, e ele disse assim, olha, uma pessoa veio falar comigo, e ela estava precisando de alguns cheques. E ela estava precisando de uns cheques, porque ela disse que precisava dar um cheque calção num lugar lá, e eu, tenho bom coração, eu quis ajudar ela. E aí eu dei os cheques que ela precisava. E aí essa pessoa foi lá, sacou o dinheiro, fez né? Você imagina, né? O que ia acontecer, né? Só que a primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, você tinha o dinheiro? Se ela fosse sacar o cheque? Eu falei, não. Então como você dá o que você não tem? Porque às vezes a pessoa acha que você dá um cheque e não vai acontecer nada, né? Você vai dar um cartão de crédito para alguém, não vai acontecer nada, irmãos. Isso não é princípio bíblico. O princípio bíblico é, eu dou o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou. Não é simples. E nós precisamos aprender isso. Então, queridos, o que você já tem hoje, que Deus colocou na sua mão hoje? Você tem um pacote de arroz, 2 pacotes de arroz, feijão, o que tem na sua casa, na sua despensa? Lá no seu guarda-roupa, as roupas que o Senhor te deu. O que nós temos hoje, que nós podemos dar comida para Jesus? Que aqui nós lemos, Mateus capítulo 25. Eu tive fome e vocês me deram o que comer. Eu tive sede e vocês me deram o que beber. Jesus está dizendo, o Rei dos Reis dizendo, olha, eu estava com fome e vocês me deram comida. Agora, quem não almoçou hoje? Levanta a mão. Glória a Deus. Todos nós comemos.
E eu tenho certeza que nós comemos uma comida farta, porque o Senhor diz na sua palavra, assim como diz lá Davi, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Essa palavra tem se cumprido nas nossas vidas. Todos nós almoçamos aqui, todos nós tomamos café da manhã aqui, todos nós vamos sair do culto aqui, vamos fazer a jantinha da noite, porque o Senhor tem nos dado o que comer. Mas existem pessoas que não têm o que comer, que estão comendo lixo, e nós estamos olhando para essa situação como se nada estivesse acontecendo. Nós podemos dar o que nós temos, nós podemos oferecer aquilo que o Senhor já nos tem dado. O princípio da caridade é fazer aos outros aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. O princípio da caridade é nós dividirmos o que nós temos. Quando nós lemos aqui, você tem 2 túnicas, divide uma com quem não tem. Se você tem alimento, divide com quem não tem. Ele não está dizendo para você ficar sem nada. Porque tem muita gente também que tem esse princípio, né? Não, eu dou tudo e fica sem nada. Não é bíblico. Se você está dando tudo que você tem e está ficando sem nada, isso não é princípio da palavra do Senhor. Mas nós repartirmos. Isso é evangelho. Repartir o pão. Dividir aquilo que nós temos. Para que nós possamos viver com uma porção e possamos abençoar o outro com a porção que o Senhor também tem nos dado. Alimentar a fome e a sede de Jesus. Quantos já tiveram essa impressão? Porque é isso, queridos, que nós estamos fazendo. Quando você estende a sua mão para abençoar alguém, é como se você estivesse dando a comida para Jesus. Diz assim, Jesus, coma essa comida. Jesus, beba esse copo com água. Nós estamos fazendo para Jesus. Então sempre tem esse princípio no seu coração. Tudo que nós fazemos, tudo que nós repartirmos, tudo que nós compartilharmos, nós estamos fazendo para o nosso Deus. Nós estamos fazendo para Jesus. E eu tenho certeza, queridos, que a partir dessa noite, nós sairemos daqui com essa consciência correta do princípio da palavra, no que se refere ao servir, no que se refere à transformação de vidas. Então, dá o que você tem. Se você não tem nada, então peça a Deus. A palavra do Senhor diz assim, nada tendes porque não pedis. Tiago diz, então se você não tem nada, então vamos aprender a pedir, com sabedoria ao Senhor. Porque o Senhor nos dá com um propósito. Tudo aquilo que nós temos foi dado por Deus com um propósito. Então que o Senhor ele possa abrir os seus olhos e abrir os meus olhos, para que nós possamos entender o princípio da caridade. Porque assim diz Jesus, quando ele viu um homem, e ele começou a juntar em grandes celeiros a sua fortuna, e aí ele disse, agora eu vou construir mais um celeiro, porque tudo que eu tenho não cabe no meu celeiro pequeno, vou construir um celeiro gigantesco. E aí ele ouve uma palavra dizendo assim, louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que você dará em troca da sua alma? O próprio Jesus nos ensina, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Deus já tem nos dado muito. E o que nós temos feito com o que o Senhor tem nos dado? Não é desculpa para ninguém aqui. Se você disser que você não consegue compartilhar um prato de comida com alguém que precisa, se você disser que você não consegue compartilhar uma roupa com alguém que necessita, se você disser que você não pode visitar uma pessoa que está enferma, que necessita, que não pode fazer uma doação de sangue quando necessita, são muitas coisas que não precisam
de dinheiro, precisa de compaixão. E o que falta para nós é isso. E o Senhor quer despertar as nossas vidas nessa noite para isso. Porque aqui existem guerreiros de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, que Deus quer usar. Deus quer usar a sua vida e a minha vida, queridos. E não é aqui. Aqui é muito pouco. Aqui na igreja é muito pouco. Deus quer te usar lá no seu local de trabalho. Deus quer te usar lá na sua faculdade. Deus quer te usar lá na sua família que não conhece a Jesus. Deus quer te usar lá naquele lugar. Esses dias eu fui para a praia, né? Foi feriado, eu fui para a praia. Fazia um ano já, mais ou menos, que eu não ia na praia na casa do meu pai. E foi interessante, porque os meus tios estavam lá. E minha prima estava lá, o meu primo estava lá. E eles passaram por uma dificuldade muito grande esses dias. Eles perderam um filho de 22 anos de acidente de moto. E eu não tive a oportunidade de ir para São Paulo no velório. E foi muito interessante, porque em um dos momentos em que nós estávamos lá, meu tio veio de canto conversar comigo e a gente ficou bastante tempo conversando. E ele falando, porque ele é o arrimo da família dele, com a esposa passando por dificuldades na saúde, minha tia passando por dificuldades na saúde. E aí o INSS cortou o auxílio-benefício dela, morre o neto, a filha usuária de drogas, passando tanto peso, tantas dificuldades. E ele começou a compartilhar comigo e chorou ali como um desabafo. E eu disse, tio, continua crendo, continua tendo fé, continua crendo que essa situação vai mudar, o Senhor vai abrir as portas. É nesse lugar que Deus quer usar a sua vida. E muitas vezes a gente fica dizendo, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer. E as pessoas estão clamando por socorro, levantando a mão, quase morrendo afogada, dizendo, salva-me. E a gente está ali para estender a mão e a gente fica olhando, mas eu não tenho mão para oferecer. Muitas vezes a gente fica olhando para a pessoa morrer afogada e em vez de a gente só estender a mão e puxar ela, a gente fala, não, mas eu não tenho um colete salva-vida para jogar, porque senão eu vou morrer afogado também. Dá aquilo que o Senhor já te deu. Oferece aquilo que o Senhor já te deu. Oferece a vida que o Senhor já te deu. Oferece a alegria que o Senhor já te deu para as pessoas que estão sofrendo. Oferece o prato de comida. Alimenta a fome de Jesus. Será que é difícil nós irmos visitar alguém que está enfermo? O que nós precisamos para ir visitar alguém que está enfermo? Mas eu não tenho carro. Mas eu não tenho combustível. Mas eu não tenho passe de ônibus. Queridos, sempre nós vamos ter uma desculpa. Sempre. Mas o Senhor já nos deu muitas coisas. O Senhor já te abençoou com muitas coisas. Então dá o que você tem. Terceiro princípio. Dá a quem te pede. Mateus capítulo 5, versículo 42 diz assim, dá a quem te pede e não te volte as costas ao que lhe emprestes. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que empreste. Muitas pessoas me pedem coisas. Eu sei que os irmãos também são abordados por muitas pessoas. E muitas vezes a gente faz assim, a gente quer fazer alguns julgamentos. Não, mas eu vou dar uma moedinha para esse mendigo para ele ir lá usar droga. Mas eu vou dar alguma coisa para aquela pessoa, eu sei que ele vai usar para tomar uma bebida alcoólica. Mas aqui a palavra está dizendo, dá quem te pede, não falou para você julgar o que a pessoa vai fazer. Lógico que, quando eu penso nesse princípio do dar a quem nos pede, eu, com a minha família, eu tomei uma decisão de avaliar a minha condição, que eu acho que é o primeiro princípio que nós falamos no anterior, a gente dá o que a gente tem. Eu não vou dar o que eu não tenho.
Então, se eu tenho 2 túnicas, eu divido uma com quem tem. Então, quando alguém vem me pedir alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso fazer é me avaliar se eu tenho condição de ajudar. Porque a partir do momento que eu vou ajudar, se aquela ajuda me prejudica, isso não é bíblico. Eu ajudo, abençoando, e eu também sou abençoado. Mas só que nós não podemos perder no nosso coração o dar a quem nos pede. Isso é muito importante. E quando ele fala dar a quem te pede, vamos entender o princípio do necessidades. Necessário, aquilo que é necessário. Um amigo meu, esses dias, morreu o pai dele. E eu sei que ele passa por muitas dificuldades financeiras. E eu conversando com ele, eu sou padrinho de casamento dele, eu disse assim, e aí, Paulo, seu pai faleceu, meus sentimentos para você, você está precisando de alguma coisa? Ele disse, não estou precisando de nada, Felipe, graças a Deus, Deus preparou tudo. Só que ele ficou com vergonha de falar. Sabe, irmãos? E algo muito simples que nós precisamos aprender. Se você precisa, peça. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir desvendar o seu mistério. Muitas pessoas elas fazem mistérios em muitas coisas. E nós somos família do Senhor. Se você precisa de alguma coisa, peça. E eu já falei isso numa pregação aqui com os irmãos. Quando alguém quer me dar alguma coisa, eu não nego. Eu recebo e agradeço. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Sabe, irmãos? Então, se você precisa de alguma coisa e você entende que nós, de alguma forma, podemos te ajudar, vem e converse. E se você tem algo para dar e oferecer, se alguém te pedir alguma coisa, avalie a sua vida. Você tem condição de dar? Se você tem condição de dar, dá. E esse amigo meu, eu sabia que ele ia precisar, porque ele estava passando por dificuldades. Esse amigo meu, até para os irmãos entenderem, ele foi fazer uma cirurgia no dente. Não sei quem estava acompanhando aquela artista, Renata Banhara, que teve uma bactéria que subiu para a cabeça e deu todas aquelas complicações. Está acontecendo um surto disso aqui no Brasil. Não sei porquê, mas várias pessoas estão acontecendo isso. E aconteceu isso com o meu amigo. Sou padrinho de casamento dele. Ele é casado com 3 filhos pequenos. Pai, né, que era alcoólatra, passava por muitas dificuldades. Saúde da mãe, muito difícil. Passando por muitas dificuldades e o pai dele faleceu. Eu disse, Paulo, você precisa de alguma coisa? Não, não precisamos de nada. Só que aí, graças a Deus, que Deus tocou no coração dele. Falou, olha, Felipe, de verdade eu estou precisando sim. Porque aconteceu isso e estou sem emprego, está afastado, né, do emprego mais de 3 meses. Por conta dessa bactéria que pegou o pulmão dele. Graças a Deus ele fez a cirurgia, agora ele está se recuperando. Mas já não está mais recebendo do INSS, sabe, aquelas dificuldades mesmo, que você percebe que a pessoa está passando por necessidade. E eu estou precisando de alguma coisa. Eu falei, beleza, Paulo, eu tenho condição de te ajudar, pode contar comigo. Pô, Felipe, mas eu não sei o que eu vou fazer para te retribuir. Não precisa fazer nada, ora por mim apenas. E quando você tiver condição, faz isso com outra pessoa. Tem um filme, não sei se os irmãos já assistiram, eu postei esses dias no Facebook, aquele O Corrente do Bem. Quem já assistiu esse filme, Corrente do Bem? É um menininho que o sonho dele é, olha, se alguém fizer alguma coisa por mim, e eu não tenha condição nenhuma de retribuir, eu não tenha condição financeira, eu não tenho condição de retribuir, mas se eu pegue e faça isso para 3 pessoas, né, o mundo vai mudar, vamos dizer assim, é a história do filme. E acontece isso, né? E ele começa a ajudar lá as pessoas, mas quem não assistiu, assiste o filme. É um filme muito interessante. Sabe, queridos, essa história desse filme é a nossa história. Porque Deus veio e fez uma coisa por nós que nós não poderíamos fazer. Ele nos deu a vida eterna. E a gente pensa, como eu posso fazer para retribuir ao Senhor? Eu não tenho como pagar o sangue de Jesus. A gente não tem condição. Como você vai pagar o preço do sangue de Jesus? Se não fosse pela graça de Cristo.
Aí sabe o que nós podemos fazer? Vamos retribuir aquilo que nós recebemos de graça nós damos. Nós levamos a vida, nós levamos o amor, nós levamos aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós damos àquele a quem nos pede. Então, queridos, não dê as costas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você possa ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Com o que você tem. Para dizer que você não tem nada, porque nós já chegamos à conclusão aqui que nós temos muito. Nós temos vida, nós temos sapato, nós temos camiseta, nós temos comida. O Senhor já nos tem dado muitas coisas. Então, para de dizer que você não tem nada, para de dizer isso. Olha para aquilo que o Senhor já te deu. E para de olhar para aquilo que o Senhor não te deu. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já fez por você hoje. Pela vida eterna que Ele já te deu. Pela alegria que Ele já te deu. Pela salvação que você não pode retribuir, porque é de graça. Comece a abençoar vidas. Comece a fazer isso na vida de pessoas. E o quarto princípio é dar com alegria. Tem muita gente que dá chorando. Querido, isso não é bíblico. O Senhor quer que você dê com alegria. Se a pessoa vem te procurar e fala assim para você, olha, eu estou precisando, e você dá chorando, que bem tem nisso? Não tem bem nenhum. E a própria palavra diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, eu não vou abrir aqui para os irmãos, o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ali o apóstolo Paulo está falando da ajuda que aqueles irmãos estavam dando para as igrejas que estavam necessitadas. E ele estava dizendo assim, olha, você dá o que você tem. Aquilo que você propôs no seu coração, não é com tristeza, você não dá, porque Deus vai te dar em dobro, porque tem muita gente pregando isso, e isso não é bíblico, mas eu creio que o Senhor nos abençoa, porque é bíblico também. Mas muitas vezes a gente está querendo dar, esperando receber. Eu ajudo aquele irmão, esperando algo em troca. E não é isso que o Senhor nos ensina. Nós damos àquele que não tem condição nenhuma de retribuir. Isso é graça. Isso é compaixão. Sabe, se você está ajudando, talvez você está ajudando pessoas erradas. Nós precisamos ajudar quem precisa. Tem muita gente que não precisa. Talvez nós não estamos tendo sabedoria naquilo que o Senhor tem nos dado para compartilhar. Então, queridos, nosso coração precisa estar alegre. Dar com alegria é um princípio do amor e da caridade do Senhor. E o último princípio que eu queria compartilhar com os irmãos é dar com sabedoria. Tudo nós precisamos de sabedoria na nossa vida. E muitas vezes, pessoas já me procuraram e eu disse não. Primeiro, porque eu entendia que eu não tinha condição de ajudar. E é importante nós aprendermos a dizer não. Muitas vezes. Porque tem muitas pessoas que estão querendo ajuda para realizar seus sonhos. E eu não creio que isso é correto, olhando biblicamente. Se você tem no seu coração de abençoar alguém para realizar seu sonho, faça isso, querido. Mas nós não podemos iludir pessoas. Tem muita gente querendo realizar seus sonhos com a ajuda dos outros e não quer fazer nada. E eu creio que nós podemos realizar os nossos sonhos. E o Senhor nos ajuda a isso. O Senhor nos capacita a isso. Mas nós precisamos pagar um preço pelo sonho.
Quantos de nós queremos fazer uma faculdade, mas não queremos pagar o preço de estudar? Quantos de nós queremos fazer uma viagem para o exterior, mas não queremos pagar o preço de fazer uma economia? Quantos de nós queremos dar alguma coisa para o nosso filho, mas nós não queremos abrir mão de fazer um sacrifício? Sonho é sacrifício. Necessidade, nós estendemos a nossa mão. Mas tem muita gente querendo realizar sonho, pedindo ajuda para os outros. E isso não é bíblico. Então, queridos, se você hoje está aqui, você está pedindo ajuda para realizar seu sonho, eu entendo que esse não é o caminho para você e para mim. Mas se você está necessitado, precisando de fato de uma ajuda, porque na sua casa está faltando comida, na sua casa está faltando o que beber, não tem água na sua torneira, porque cortaram a água, cortaram a luz. De alguma forma eu creio que nós podemos ser canal de bênção. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas pessoas já vieram pedir ajuda para mim, para realizar seus sonhos. Tem uma irmã uma vez, não é daqui da igreja, que ela veio pedir uma ajuda para mim. E muitas vezes a gente olha, não, mas ela está precisando de ajuda. E eu sabia que ela precisava de ajuda em um monte de áreas. Na área emocional, na área financeira, na área espiritual. Eu acompanhava a família dela, eu era pastor dela. E ela veio pedir uma ajuda para mim. Você pode emprestar o seu cartão de crédito, porque meu filho faz aniversário, eu quero comprar um celular para ele, e eu quero parcelar a compra, porque eu não tenho condição de comprar um celular para o meu filho. Isso não é ajuda, irmãos. Isso é o querer realizar o sonho da pessoa, não é ajuda. Sabe o que ia acontecer? Ela não ia ter condição de pagar e eu ia pagar a dívida dela. Isso não é ajuda. Por isso, queridos, nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria do Senhor. Porque muitas vezes com o coração, até compartilhei com um irmão esses dias, que ele estava assim com muito desejo de querer ajudar ali uma situação, mas aquilo estava prejudicando ele. Eu falei, irmão, isso aí não é de Deus. Ele falou, não, eu já resolvi toda essa ação. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente traz problemas para nós, porque a gente não tem sabedoria de Deus. E o Senhor, Ele quer nos dar sabedoria, para a gente poder ser bênção na vida das pessoas, da maneira correta, e não gerando ilusão. Porque tem muitas pessoas que estão sendo iludidas. Você está ajudando a pessoa e ela está sendo iludida. Sabe, queridos? Então, dá um conselho, uma palavra de sabedoria. Olha, irmã, eu não posso fazer isso por você, porque você não vai ter condição de pagar. Será que não é mais prudente você falar com o seu filho, olha, filho, eu não tenho condição de te dar esse presente que você tanto quer, mas a mamãe te ama. A mamãe te ama e eu vou te dar um abraço aqui, pode contar comigo, a gente vai lutar junto. Talvez hoje eu não consiga te dar esse presente que você tanto quer, mas vamos lutar junto, vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma economia aqui, assim, assado, vamos vender um picolé em casa, está chegando o verão agora, vamos fazer geladinho em casa, vamos juntar dinheiro, vamos fazer alguma coisa e a gente vai conseguir. Mas tem muita gente querendo realizar o sonho à custa dos outros, isso não é bíblico. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos encoraja. Então, queridos, tenha sabedoria. E eu tenho um princípio para finalizar aqui a nossa mensagem. Lá em casa eu tenho esse princípio. Fala, Roberta, quem me procurar para ajudar, para dar alguma coisa ou para emprestar, eu prefiro não emprestar. Eu prefiro dar. Se eu tenho condição de dar alguma coisa, eu dou. Esse é o meu coração, o coração da minha esposa, o compromisso que nós fizemos com o Senhor.
Se eu tenho condição de repartir o que eu tenho com alguém, eu faço. E tem sido bênção nas nossas vidas. Isso, eu tenho visto as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E não é com milhões de reais, não, irmãos. É com um prato de comida, é com um calçado, é com um copo d'água, é com uma comida. Às vezes a gente tem a impressão, não, mas eu preciso de ter condição. Não. O que você já tem é suficiente. O que Deus te deu já é suficiente para você impactar muitas vidas. Para você sair daqui dessa noite com um coração de compaixão que o Senhor quer te dar nessa noite. Para que você tenha compaixão, para que você dê o que você tem, para que você seja um canal de bênção na vida de pessoas. Porque assim Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram o que comer. Eu tive sede e vocês me deram o que beber. Eu estava nu e vocês me deram vestimentas. Eu estava enfermo e vocês foram lá me visitar. E eu estava preso e vocês foram me ver. Tudo isso aqui nós temos condição de fazer. Tudo isso aqui nós temos condição. Sabe, irmãos? Que nós precisamos hoje. E essa é a minha oração por nós. É que o Senhor possa derramar sobre nós compaixão. A compaixão que Ele teve pelas nossas vidas. É que seja essa mesma compaixão que nós possamos ter pelo que está perdido. Pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que estão sofrendo, que estão chorando, que estão comendo lixo. Que estão passando por necessidades físicas, espirituais, emocionais. Que às vezes a gente acha, não, as pessoas só passam por dificuldades financeiras. Dificuldade financeira existe. Mas tem muitas pessoas sofrendo por depressão, por necessidades emocionais, precisando apenas de um ombro amigo para uma boa conversa e um bom conselho da palavra do Senhor. E com essa pessoa que eu conversei lá do serviço, eu disse assim, olha, se eu aumentar o seu salário não vai resolver seu problema. Se eu pagar sua faculdade não vai resolver seu problema. Se eu fizer isso por você não vai resolver seu problema. Sabe o que você precisa fazer? Resolver a sua vida emocional. Porque esse é o seu problema hoje. E ela concordou comigo, é verdade. Porque eu não tenho essas dificuldades que eu estou passando hoje. Todas as dificuldades que eu estou passando na minha vida hoje, ela diz assim, foi porque eu plantei e agora eu estou colhendo. E eu disse assim, então vamos resolver isso? Vamos. Então faz o seguinte, procura uma pessoa e vai lá e resolve essa situação, para que a sua vida emocional seja totalmente restaurada, para que a mudança possa acontecer. Eu precisei dar dinheiro para ela? Não. Eu precisei pagar a faculdade dela? Não. Precisei aumentar o salário dela? Não. Não precisei fazer nada, só precisei falar a palavra do Senhor para ela. E é isso que as pessoas precisam. O apóstolo Pedro, para finalizar aqui, havia um homem que estava sentado na frente ali do templo, e ele era paralítico, e ele ficava lá pedindo esmolas. E aí quando Pedro e João passaram na frente, olharam para aquele homem, e eles se compadeceram, depois os irmãos podem ler lá em Atos, eles se compadeceram daquele homem, e ele disse assim para ele, olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos dinheiro nenhum, mas aquilo que nós temos é isso que nós te oferecemos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico, ele se levantou e ele foi curado. E houve salvação na vida daquele homem. Então, queridos, talvez você não tenha prata e não tenha ouro, mas o que você tem é o que as pessoas estão precisando. A vida de Deus, a salvação de Deus já está na sua mão e já está na minha mão. Então, querido, vai ao encontro do necessitado. Declare a palavra do Senhor sobre a vida dele. Assim como disse o Senhor para Ezequiel, olhe para o vale de ossos secos. Será que esses ossos podem ressuscitar? Aí Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes. E aí ele disse, então profetiza.
E aí Ezequiel diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a sua palavra que salva, não é os seus bons conselhos que salvam, é a palavra do Senhor. Se o seu conselho for na palavra, vai trazer salvação, vida, libertação, que é isso que o mundo precisa. E se você tem vindo aqui todos os domingos, querido, e você diz: eu não tenho isso, então está na hora de a gente começar a rever os nossos conceitos. Que você saia daqui nessa noite com seu coração ardendo em compaixão por vidas, e que há necessidades que precisam ser feitas. Muitas vidas precisam ouvir do Evangelho de Jesus, muitas vidas também precisam de receber um copo d'água de nós, de um prato de comida de nós, de uma visita nossa, de uma roupa nossa, uma roupa física e uma roupa espiritual também, porque muitos estão nus espiritualmente falando e eles precisam ser cobertos pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, eu finalizo essa palavra nessa noite assim. A palavra do Senhor diz: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Porque Jesus disse: olha, vocês não estão enxergando, mas os campos estão brancos para a colheita. Onde estão os trabalhadores para colher? Somos nós. Que seja eu e que seja você, para erguer as nossas mãos aqui: Senhor, usa a minha vida. Aquilo que eu tenho já é suficiente para impactar a minha família. Aquilo que eu tenho já é suficiente para impactar a minha faculdade, para impactar muitas coisas. Estava conversando com o irmão hoje, eu achei muito tremendo, e muitas vezes a gente não tem essa percepção. Um irmão que trabalha numa universidade, e ele falava: não, mas lá nós fazemos um trabalho assim, eu me posiciono como um cristão e assim por diante. E algumas vidas já foram ganhas para Jesus ali, naquele local. E a gente imagina: mas lá não é igreja. Lógico que é, o irmão está lá. Igreja somos nós, irmãos, a igreja que vai. E muitas vezes a gente fica pensando: ah, não, mas eu não posso fazer nada. Não pode. Deus te deu condições. Olha para você hoje aqui. Feche os seus olhos. Pedi para o Marcos vir aqui me ajudar. Feche os seus olhos, irmãos. Comece a refletir na sua vida. O que o Senhor já te deu? Talvez você está olhando, dizendo para mim aqui: eu não tenho nada. Eu não tenho comida em casa, eu não tenho nem um teto, eu moro na rua. Eu acho que não é essa a nossa condição. Mas o Senhor já te deu vida. O Senhor já restaurou seu casamento. O Senhor já te deu família. O Senhor te deu filhos. O Senhor te deu um emprego. Talvez você não tenha emprego, mas o Senhor vai te dar um emprego. O Senhor te deu condições. O Senhor te deu a vida eterna. O Senhor te deu a salvação. O Senhor te deu muitas coisas que nós não merecíamos se não fosse pela graça dEle. Mas Ele te deu porque Ele te ama. Ele te deu porque Ele tem um amor muito grande pela sua vida, pela minha vida. E Ele quer que esse amor ele se estenda. Então, irmãos, comece a agradecer ao Senhor. Que essa oração nossa possa ser uma oração de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas, pela salvação que Ele nos deu de graça, por tudo aquilo que nós temos, que muitas vezes nós não reconhecemos, e ficamos olhando apenas para aquilo que nós não temos, e ficamos lamentando o que nós não temos, e esquecemos de agradecer aquilo que o Senhor já nos deu. Então aproveite agora nessa oração para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já te deu, já me deu, e assuma um compromisso com o Senhor, de viver verdadeiramente esse amor, não apenas aqui na igreja, porque nós ficamos aqui na igreja apenas, quem vem só de domingo no culto, fica 2 horas por semana dentro desse local, desse templo, sendo que o Senhor te traz aqui porque você faz parte do exército de Deus.
O Senhor te traz aqui porque você faz parte desse exército. E Ele está te dando ferramentas, Ele está te capacitando, Ele está te preparando para que você vá lá fora, impacte a vida de pessoas. Ele quer que você saia daqui com ferramentas poderosas dEle, para que você possa levar uma palavra ao cansado, para que você possa levar um prato de comida para quem necessita, para que você possa doar uma roupa para quem necessita, para que você possa dar uma palavra de ânimo para quem está desanimado, para que você possa consolar aquele que está aflito, para que você possa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, que é impactar vidas, ser canal de bênção na vida de pessoas. Eu tenho certeza que você tem entrado aqui na igreja e a palavra do Senhor tem mudado a sua vida, tem impactado o seu coração, tem te desafiado a ser uma pessoa diferente, tem desafiado a andar pela fé, tem desafiado a ser uma pessoa que ama. Então, queridos, assuma esse compromisso com o Senhor. Eu não vou fazer nenhum desafio hoje aqui, eu não vou pedir para ninguém vir na frente aqui, mas se você entende do Senhor que essa palavra é para você, e você entendeu que o que você tem já é suficiente, coloque as mãos no seu coração agora, e ore assim comigo: Senhor, eu estou aqui nessa noite, e eu entendi essa palavra, e eu entendo que aquilo que eu tenho hoje, já é suficiente, para eu poder transformar vidas. O Senhor está comigo, o seu Espírito está comigo, o Senhor me ama, o Senhor me deu a vida eterna, o Senhor me deu condição para poder ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Por isso, Senhor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Assim como o Senhor tem me transformado, assim como o Senhor tem mudado a minha mente, assim como o Senhor tem mudado o meu coração, eu te peço, Senhor, me dá compaixão, Pai, para que eu possa amar as vidas assim como o Senhor ama aquele que está perdido, porque é isso que eu preciso para que a minha vida seja transformada verdadeiramente. Eu preciso dessa compaixão para que eu possa impactar vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar hoje isso em mim, e assim, Senhor, eu possa fazer a diferença na minha casa em primeiro lugar, lá no meu trabalho, Senhor, que eu possa fazer a diferença na universidade onde eu estudo, onde eu dou aula, na escola onde eu estudo, ou na escola onde eu dou aula, Pai, que eu possa fazer a diferença lá no meu local de trabalho, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus, como profetas do Senhor, para levar a vida e a salvação. Senhor, que o Senhor mova os nossos corações, ó Deus, para termos compaixão pelo perdido. Senhor, em nome de Jesus, desperta as nossas vidas, que nós não venhamos, ó Deus, olhar, ó Deus, para as nossas lutas e dificuldades, mas que nós possamos olhar para o Deus que pode todas as coisas, para o Deus que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pai, em nome de Jesus, faz-nos olhar para aquilo que o Senhor já nos deu, faz-nos olhar, Pai, para aquilo que o Senhor já nos tem sido em nós. Pai, levanta a nossa cabeça nessa noite, e mostra, Pai, verdadeiramente aquilo que o Senhor é na nossa vida, e aquilo que o Senhor já fez por nós. Que nós paremos de chorar, paremos de se lamentar, paremos, ó Deus, de reclamar, de murmurar, ó Deus, sendo que o Senhor é um Deus tão grande, tem feito grandes coisas, pois assim diz a sua palavra, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E nós queremos nos alegrar em Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor é na nossa vida e por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas que nós não venhamos reter a nossa mão para o necessitado, e que nós não venhamos também, ó Deus, nos engrandecer por fazer isso, porque o Senhor ensina-nos na sua palavra, aquilo que a nossa mão direita faz, que a nossa mão esquerda não fique sabendo. Pai, não há glória, Pai, para aquele que quer, ó Deus, demonstrar a sua filantropia, a sua ajuda, mas aquele que faz no secreto, o Senhor o recompensa. Por isso, Senhor, em nome de Jesus,
que nós possamos amar sobremaneira assim como o Senhor nos amou, e possamos levar esse amor, ó Pai, àquele que está perdido, porque eu creio que todos nós temos condição de fazer isso hoje. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos a cada dia para essas verdades, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida, e nos desperta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.